importante a gente, às vezes, enfocar um texto, lendo ele um pouco mais, como a gente fala na matéria de hermenêutica, levantar todas as pedras para fazer uma interpretação que vai trazer edificação. Veja, Jesus está dizendo, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Ou seja, ele está dizendo que as trevas estavam aqui. Em outras palavras, nós somos muito mais inimigos das trevas do que as trevas inimigos da gente. Por quê? Porque nós estamos invadindo o campo que a gente perdeu. Porque quando os nossos pais pecaram, o que se estabeleceu no mundo? As trevas. Aí o profeta Isaías 9 vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, a luz é a grande interferência na história, e não o contrário. Aí o Chesterton vai dizer no livro Ortodoxia, que o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do mal, mas é a presença do bem. Ou em outras palavras, lembra lá de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que a gente também conhece muito, mas às vezes não dão assim muitas coisas, às vezes a gente está tão acostumado com o texto. Jesus lança semente em 4 tipos de solos, não é isso? Tem a primeira semente, vem uma ave, toma. A outra semente, ele começa, mas não tem raiz, porque tem pedra embaixo. A outra semente tem os espinhos. E a outra semente deu certo. Então veja, quando o semeador jogou a semente, a ave já estava aqui, a pedra já estava aqui, o espinho já estava aqui. Então, se a gente vai pegar as minúcias do ensino do Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que Jesus é o grande intrometido na história. Porque, na verdade, ele veio libertar o homem das trevas. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Qual é a espada? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso, nós vamos dar um jeito nesse mundo de trevas. Ou seja, nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nosso inimigo. Porque nós estamos entrando num campo do qual a gente não é mais. Então, se você parar e pensar que a igreja, o que é a igreja? E aqui, meus irmãos, vai uma coisa para a gente pensar muito nas nossas comunidades. Nós, às vezes, caímos na esparrela, e não é que seja heresia, e nem é que seja pecado, seja apenas um erro de rota. Aí tem que ligar o GPS e dizer, recalculando a rota. Porque, às vezes, a gente vai tratando a igreja como se ela fosse apenas um grupo de pessoas que se converteram a Cristo e que estão prontos para receber as bênçãos do Cristo. Mas não é isso só. Está faltando alguma coisa aí. Não fecha a conta. E quando a gente trabalha muito essa perspectiva de que nós somos agora cristãos e nós somos convertidos e agora nós somos salvos e agora nós somos filhos de Deus, parece que para aí a mensagem e não dá sequência. E a nossa primeira função é espantar as trevas. A nossa primeira função é espantar as trevas. Então, para onde que nós vamos direcionar a fé de nossas ovelhas e de nossos irmãos? Lutando pela vida cristã. E a vida cristã é um desafio das trevas. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes a gente fica tão envolvido com muitos problemas que a gente tem, inclusive até preguei isso ontem lá no jantar lá da igreja do pastor Newton, que o mundo é uma contradição mesmo, e nós somos a contradição da história. É como se fosse assim, é como se Lúcifer vai dizer assim para uma pessoa que quer se converter a Cristo, você tem certeza que você quer fazer isso?
Você sabe que se você me abandonar o reino das trevas, eu vou fazer a sua vida um inferno. Você não tem noção do que eu vou fazer com a sua vida. Se você abandonar o império das trevas, você não tem noção do que eu vou fazer. Eu vou destruir a sua vida. E muitas pessoas, em muitos casos, elas recuam porque elas escutam isso. Então, a fé cristã, o cristão, é uma batalha todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por que é uma batalha todo dia? Porque nós estamos se enfiando, se embrenhando nesse reino de trevas, tendo que trazer as pessoas de lá. Não é isso que Pedro fala? Ele nos libertou, Colossenses, ele nos libertou do império das trevas. Opa, então quer dizer que o império já estava aqui. Então, quem somos nós, Vânia? Nós somos os grandes intrometidos da história. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda das trevas. Ou seja, eu tiro ele das trevas e tiro as trevas dele. Eu tiro ele do inferno e tiro o inferno dele. E agora, essa nova criatura, ele é o representante do reino da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu agora pertenço a um outro reino. E esse reino que eu pertenço agora é guerra. E a nossa batalha, quando a gente fala de batalha espiritual, meus irmãos, nem sempre estamos falando de uma batalha pessoal. A batalha que nós temos é uma batalha geral. Porque quer que aconteça o que estiver acontecendo com a nossa vida particular, nada mais é do que uma resposta a uma batalha maior. Aí você já fala assim, eu estou passando por uma batalha espiritual, porque lá o meu colega, o meu patrão não é cristão, ele me persegue. Bom, você está sofrendo isso, mas tem uma batalha maior por detrás. É que as trevas estão aí mesmo. Então, às vezes a gente dá nome de batalha aquilo que não é. E na verdade, a igreja, cada comunidade representada aqui, ela tem uma luta diária com as trevas. E o diabo lança bomba de fumaça quando ele faz a gente brigar entre a gente. Porque, na verdade, ele retarda a nossa função. Porque eu vou gastar energia com o Newton, eu vou gastar energia com o Lucas, eu vou gastar energia com... Entendeu? Aí o pastor, que deveria ser aquele que vai inspirar a igreja a viver na vida cristã vitoriosa, vencendo as trevas, não, eu vou ter que me desgastar de orar que aquele irmão reconcilie com aquele outro. Não, isso é bomba de fumaça. Então, o Senhor nosso Jesus Cristo disse, quem me segue não andará nas trevas. A partir daí, quando há uma ruptura espiritual, estamos em guerra. No primeiro dia que a gente converte a Cristo, a gente entra em guerra. Quando nós somos batizados, a guerra aumenta. Porque o batismo é uma resposta mais do que algo que a gente faça publicamente. O batismo é uma resposta que a gente dá para o mundo e para o inimigo de nossas almas. Olha, não faço mais parte de ti. Então, o batismo é a declaração oficial e final de que você pertence a Cristo. Aí, aquela batalha que começou na conversão, ela aumenta no batismo. E aí essa nova criatura precisa de cristãos mais antigos, mais experientes, para trazer aquela vida cristã no Espírito. Não, nós estamos sem internet. Nós estamos com um problema na central. Já estamos 2 dias já sem internet, infelizmente. Amém, queridos? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa dessa ascese, fica à vontade. Pastor, fala. Sobre o pessoal falando de luta, de perseguições, mas as igrejas normalmente estão sofrendo as perseguições de próprios cristãos. Sim.
Nós estamos sofrendo, Bomba de fumaça. nós estamos sofrendo essa bomba assim lá em Araruna. Um pessoal que se intitula pastor, veio de Minas Gerais e convidando o povo da igreja para abrir trabalho, sabe? É umas situações que não dá para entender. Rapaz, Tanto bêbado na rua aí, tem alguns pastores, eu não posso dizer todos, mas tem alguns, né? Ainda bem que são poucos, mas tem alguns pastores que são antiéticos, né? Mas eu quero falar uma palavra mais legal. Tem muitos pastores aí que o diabo está dando férias pro diabo aí. Não é? Pô, eu não vou nem me incomodar com aquilo ali, não, que o cara está trabalhando para mim ali, ué. Jesus não está na igreja mais. Não, Jesus caiu fora. Lembra, né? Então, nosso trabalho, irmãos, nosso trabalho é viver para Jesus e ganhar alma para Jesus. O nosso DNA é ganhar alma para Jesus, não é ficar apagando fogo entre a gente. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Pois é, seria um contrassenso se ele falasse, na igreja tereis aflições. Porque a igreja não é lugar de ser afligida. A igreja é afligida, mas ela não causa aflito em ninguém, ou pelo menos não deveria. Mas assim, pastor, causou para eles. Porque assim, tem um filho deles se intitulou pastor. Certo. Só que há 30 dias atrás ele colocou um botijão de gás em casa e queria matar os pais. Queria matar todo mundo e agora disse que ele faz parte da equipe de cura e libertação. Eu cheguei no povo da igreja e eu só falei, gente, vocês não estão autorizados a participar desse trabalho. Deus me livre. Porque aí vai libertar o quê? Talvez ele se expressou errado. Ele é o pastor do Islã. Que ele está matando os infiéis. Exatamente. Vamos orar a Deus? Todos estão bem confortáveis aí? Senhor Deus, obrigado. Sua palavra é a luz que ilumina nosso caminho. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. E realmente esse mundo está em trevas. E nós somos aqueles que, onde a gente vai, espalhamos a luz de Jesus Cristo. Essa é a nossa incumbência, esse é o nosso DNA, essa é a nossa vocação. Sermos luz, luz do Senhor. E que o Senhor Deus, pela tua graça, ajuda-nos a espalhar essa luz, a refletir essa luz. E de verdade, Senhor, a gente poupar, usar as nossas energias físicas, emocionais e principalmente espirituais no combate das trevas e não entre nós mesmos. Ajuda a gente, Pai. Fortalece a gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Gente, hoje é o penúltimo encontro. O último encontro do semestre vai ser no dia 27, eu acho. Dia 25. É dia 25. Não, dia 25 é domingo. É 27. Daí nós voltaremos no dia 25 de julho, que é a última terça-feira. Ok? Só lembrando. Agora, é tão interessante esse texto que a gente vai ler de 1 Coríntios. Oh Deus, Pai Celeste. Olha lá, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vamos fazer essa leitura? Pode começar com o pastor José, a pastora Tereza, o Nilton, o pastor. Vamos ler. 6, começa com o verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores que herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. Irmãos, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele
Ele fala um monte de situações terríveis. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, quando ele escreve, tal fostes alguns de vós. Ou seja, você parou para imaginar que luta do pastor de Corinto orar para ninguém ter recaída? Porque, veja, se você parar para pensar, voltando à questão cultural, nunca esqueço, o pano de fundo é a questão cultural. Hoje a gente vive numa cultura, pelo menos cristã. O mundo ocidental, ele é regido por uma cultura cristã. Os princípios que nós temos de democracia, os princípios de liberdade de expressão, tudo isso aí que a gente vive hoje, ele é um princípio cristão. Direitos humanos, um princípio cristão. Tá certo que algumas ideologias vão querer fazer um desbastes e uma coisa totalmente errada em relação a isso, mas tudo que é para beneficiar o ser humano é princípio cristão. Então veja, nós vivemos numa cultura que tem uma vertente cristã. Corinto não. Por exemplo, você pode chegar lá na sua igreja e você vai ver um monte de pessoas que se converteram a Cristo, são novas criaturas, mas eu acredito que nenhuma igreja de vocês tem uma turma igual Corinto lá. Aquelas ex-coisas, tudo que não presta. Então, essa parte é tão interessante que quando ele diz, tal fostes alguns de vós, e a questão entra aqui, pessoal, você foi perdoado de muito, então você pode perdoar muito. Como assim? Como que uma pessoa ela é mais perdoada do que a outra? Você já parou para pensar nisso? E Jesus mesmo vai dizer isso. Quem muito foi amado, muito deve amar. Quando é que uma pessoa é muito perdoado ou ele é muito amado? Pela extensão de pecado. Uma coisa é o sujeito, gente boa, no sábado trabalha direitinho, chega no sábado, ele vai lavar o carro dele, à tarde ele vai passear com a família, vai passear com os cachorros, vai tomar um sorvete, à noite ele vai comer a pizza com a família. É um sujeito gente boa, aí ele encontrou Jesus e converteu. É diferente de um sujeito que era assassino, um ladrão, um traficante de drogas. Quem aí foi muito amado? Quem foi muito perdoado? Quem é que foi muito perdoado? Quem tinha uma história mais terrível do que a outra. Então, é isso que Paulo está querendo dizer nesses capítulos. Você foi perdoado de muito, então você deve perdoar muito. Quanto maior for a extensão do perdão na minha vida, maior deve ser a extensão do perdão que eu devo levar para as pessoas. Você já imaginou? Vamos pegar aí então uma pessoa que era um contraventor. Um contraventor. Agora ele é lavado, nova criatura, está lá na igreja, abençoado, feliz da vida. Mas às vezes, quando ele tem um problema de relacionamento com alguém, às vezes ele não perdoa. E ameaça. Porque ainda você não me conheceu antes. Se fosse alguns anos atrás, você não falava isso para mim. Então quer dizer, que perdão é esse que ele que teve na vida dele? Que ele tem que evocar o passado para botar medo no outro. Aí se alguém fala uma coisa dessa, você fala assim, mas esse homem já morreu? Que quer ressuscitar esse defunto aí? Então, o princípio que Paulo vai dizendo aqui é o seguinte, pessoal, nunca esqueçam, todos nós, aqui mesmo, todos nós temos um passado. E, de repente, o nosso passado nem sempre foi muito bonito, não. E a gente precisa tomar cuidado para que a gente tenha essa extensão de compreensão com as pessoas. O que eu vejo muitas vezes, e vocês que são pastores já devem ter acompanhado muito isso, pessoas que muitas vezes foram exercido muito perdão de Deus sobre eles, esses que têm maior dificuldade de perdoar os outros. Né? Então vamos aqui, ó.
A transformação abrupta de Paulo em um catálogo de pecados, gostou dessa, catálogo de pecados? Eu ia colocar menu, né? Mas vamos deixar catálogo, né? A transformação abrupta de Paulo em um catálogo de pecados parece deslocada em seu ensino sobre processos judiciais a princípio. Então veja, o começo do nosso capítulo é ele condenando pessoas, cristãos, que estavam levando aos tribunais outros irmãos que por uma questão financeira, um negócio que não foi pago, eles estavam levando, e eu falei aqui como é que funcionava a questão do litígio no século I, na cultura grega, não é? Lembra que eu falei que ele tinha que passar por uma série de filtros, né? Então o apóstolo Paulo ele vai condenando esse jeito de procedimento de ficar processando o irmão que não te pagou no dia. E ele inclusive fala, é melhor você ficar com prejuízo do que levar um irmão a um tribunal humano. Eles vão zombar da fé. Eles vão dizer, que nova fé vocês têm? Vocês não são melhores do que Roma. Esse é o pano de fundo, porque na verdade, pessoal, veja bem, Roma, isso é importante falar para vocês, é isso que Paulo quer dizer. Por exemplo, Romanos 12:2, o que diz lá Romanos 12:2? Como é que é lá? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas pela renovação, para que experimenteis qual seja bom, agradável. Vocês sabem isso aí no grego também. Porém, presta atenção, o que ocupa a mente de qualquer ser humano da história é algo que nós já falamos, e isso é importante falar, é a cultura. Então veja, na cabeça do cristão romano, a paz, ou a Pax Romanus, era de Roma. A justiça, a iuris, era romana. A justiça era romana. A paz, a justiça e a segurança era de Roma. Então, o apóstolo Paulo quer dizer o que com isso? Ele quer dizer o seguinte, sabe por que vocês não entendem a vontade de Deus? Porque a mente de vocês está cheia de cultura romana. Para vocês, paz vem de Roma, justiça vem de Roma, inclusive a justiça de Roma influencia até hoje o mundo ocidental. A gente usa termos latim, tudo, é herança de Roma. A iuris, né, é de Roma. A segurança é de Roma. Então, qual era o problema da igreja de Roma? O problema da igreja de Roma é que a mente deles era captada pela cultura. E aqui para nós, eles se sentiam o máximo. E eles se sentiam mesmo. Eles moram na cidade eterna, até hoje Roma é chamada cidade eterna, uma cidade com 1 milhão de habitantes, uma cidade multicultural, uma cidade internacional. Ora, o que você acha que um cidadão romano vai se sentir? Dono do mundo. Essa cultura encheu a cabeça dos cristãos em Roma a tal ponto de bloquear eles conhecerem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque a cabeça já estava ocupada com um monte de cultura, dessa cultura fantástica. Então, aí Paulo diz, sabe por que vocês não conhecem a vontade de Deus? Porque vocês estão elegendo a cultura como quem vai comandar a vida de vocês. Ponto. Né? Então, e Paulo está dizendo, paz não é Roma quem dá, é Cristo quem dá. Justiça, o máximo que o homem pode fazer é tecer leis, mas justiça só pode ser realizado para quem está acima do bem e do mal. Então, César não tem condição de ter justiça. E segurança? Não, quem dá segurança econômica é o Senhor. Então, o Paulo tinha uma luta constante com os irmãos, com os cristãos do primeiro século, porque era uma batalha cultural.
E a cultura está muito alinhada, em algumas culturas, muito alinhada com a espiritualidade. Então, Paulo está dizendo, vocês sabem que a cultura grega é que tudo que você achar que deve procurar os seus direitos, vocês devem ir. Mas mesmo que você leve prejuízo, não busque. Então, é nesse contexto que Paulo vai dizer sobre ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, vocês estão... Olha, é isso que Paulo tem em mente. A gente geralmente lê só esse texto, né? Mas o que está por detrás? Vocês estão procurando justiça em pessoas que são injustas. É contra a lógica da fé cristã. Vamos voltar a César. De quando é que as trevas vão poder ajudar vocês em alguma coisa? Ou seja, vocês estão rebaixando o nível da vida cristã, indo para um litígio que não deveria ter, porque o litígio é falta de amor, resolve com ele, resolve na igreja. Falou, o Nilton, o Raul falou que tem 4 meses que eu estou precisando do dinheiro, ele só fica me enrolando. O Nilton chega e fala assim, Raul, você precisa dar um jeito ali. Aí eu falei, e daí, Nilton? Não, o Raul falou que ele não vai pagar. Então tá bom, eu vou ficar com prejuízo. Não, então eu vou processar ele, eu vou protestar. É isso que Paulo está dizendo. Então, quer dizer, como é que vocês vão rebaixar o nível? E veja, aí ele vai dizer, vocês estão rebaixando o nível de pessoas que nem estão na porta do reino de Deus. Quer dizer, aí você se submete ao nível de uma justiça corrompida, quando na verdade nós é que vamos estar lá em cima no final, julgando todo mundo, até os anjos. Os irmãos estão percebendo aqui o contexto do que Paulo está dizendo? Fala, Raulzão. É complicado, porque se o cara deu golpe, né, na igreja e não pagou, esse cara é um assaltante. Ele é Sim. Então ele não faz parte desse grupo. Não faz. Você Não faz. O lance da exclusão. Uhum. Então a gente parece que entra no contexto de legalismo, né? Fala, olha aqui, você é pecador, você é homossexual, você não faz parte da igreja. Você é assassino, você é safado, você é enganador, você me enganou. Eu não vou te levar para a justiça lá, não. Eu vou levar o prejuízo. Mas sabe de uma coisa, você é injusto. Acabou. Eu vou levar o prejuízo, como eu já levei. Não, eu já levei, mas deixa quieto isso aí, meu. Deixa quieto. Meu Deus, o rapaz está perdido. Ok, agora vamos pegar... Eu só estou fazendo esse trampolim para a gente entender o que Paulo... Que argumento ele está usando. Porque se a gente pegar só do verso 9 e não saber o que está acontecendo, vocês é mais do mesmo para todo mundo aqui. Mas no versículo 8, Paulo já fala isso, né? Pode ler. Vós mesmo fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, ou seja, o cristão perde direito, tendo direito, mas ele perde direito indo para o litígio. Dano ao irmão. Agora, você vai lá, mas perde direito de quem? Diante de Deus. Até diante dos homens até que pode ser. Mas diante de Deus você perde o direito. Diante dos homens ele está fazendo uma coisa que todo mundo faz. Sim. Todo mundo Esse é o faz. conselho dos ímpios. Infelizmente é isso. Mas é isso que Paulo está dizendo. Então, quer dizer, vai o ímpio julgar uma causa de um cristão que deveria estar entendendo que ele tem uma vida elevada em relação ao ímpio, não por méritos próprios, mas por causa da graça de Deus, mas que ele se rebaixa ao nível dos injustos. Aí então, mas então você chega no versículo 11, e alguns de vós costumavam ser assim, mas vocês foram lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os pecados mencionados são fornicação, parece que está meio desfocado, deixa eu dar uma... Pensei que era da idade. Os pecados mencionados são fornicação, idolatria, adultério, efeminização, lascívia, sodomia, roubo, avareza, embriaguez. Já pensou, a igreja tinha um monte de gente assim. Tudo ex. Vamos fazer uma célula na minha casa. Aí chega um irmão que era bandido, né? Irmão, vai ter recaído hoje não, né?
Embriaguez, injúria, extorsão, crimes que, se praticados, devem necessariamente excluir a alma de qualquer parte do reino da graça. É o que você acabou de falar, Raul. E bani-lo para sempre da presença de Deus da glória. Ele os lembra da mudança abençoada que havia passado sobre eles, para que não voltasse a loucura. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, se vocês não resolverem os problemas de dívida, vocês estão abrindo portas para que o passado volte. Porque vocês vão conviver com tudo aquilo que não é correto. É isso que está dizendo. O que Paulo está querendo informar aqui é o seguinte, vocês sabem que vocês têm um passado. Só que, claro, na mente cristã do século XXI, a gente entende muito bem isso. Agora, eles estavam começando a entender isso. Se vocês ficarem com litígio entre vocês, vocês estão abrindo portas para que tudo aquilo que já foi perdoado volte. E esse é o problema. Aqui Paulo prorrompe uma terrível contagem de pecados, que é um horrendo comentário da civilização corrompida em que a igreja de Corinto estava crescendo. O argumento deles provavelmente foi mais ou menos assim. A lei de Moisés diz, não cometerás adultério. Mas Paulo nos ensinou que quando Cristo entrou em nossa vida, a lei terminou o seu reinado. A liberdade só é liberdade, insiste o apóstolo, quando é equilibrada entre dois extremos. Essas pessoas em Corinto estavam dizendo, a lei é um extremo. Ela faz uma exigência rígida em minha vida, que eu e ninguém mais pode cumprir. E isso é verdade. A lei é um extremo. Quando a pessoa começa a entender o impacto e a importância da lei de Moisés, os 10 mandamentos descobrem que eles são quebrados com tanta facilidade e rapidez que não há um único indivíduo no mundo que tenha vivido de acordo com eles, exceto o próprio Senhor Jesus. A lei é um extremo. Paulo diz, você está certo, mas a licenciosidade também é um extremo. Se abrir portas para isso aí, tudo vai voltar. E não adianta dizer que está na graça. Não, pode voltar, porque nós estamos na graça. A lei de Moisés não, vai ser pior. Isso é importante a gente frisar, meus irmãos. Por quê? Por exemplo, preste atenção no que eu vou dizer. Muitos de nós, pastores, eu não cheguei a cometer tanto esse pecado homilético. Hermenêutico, melhor dizendo. Mas eu vejo muitos de nós, também não digo vocês aqui, eu estou falando da categoria. Veja, tem gente que quando olha Moisés, é porque Moisés foi desobediente, Deus chamou Moisés e Moisés não atendeu. Não, porque Moisés nem crente era, ele era quase um ateu. O Edson que gosta quando eu falo isso. Quando Deus pegou Moisés da sarça ardente, o Moisés era quase um ateu. Porque quando tem aquela sarça ardente lá, ô Sérgio, ele olha para aquela sarça e ele interpreta, Tereza, que é alguma coisa científica. Nossa, que coisa maravilhosa, eu vou lá ver como é que isso acontece. Porque ele é um cara que tem toda a ciência. Ele sabe tudo, Moisés conhece tudo. Moisés conhece todos os mapas, conhece todas as línguas, conhece todas as culturas, conhece a astronomia, conhece a matemática, ele sabe até fazer bruxaria, porque ele aprendeu isso lá no seminário do Egito. Ele sabe tudo. Ele olha uma situação e pensa assim, vou ver que cientificamente é um processo químico, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando ele se aproxima lá da sarça, Deus fala com ele, não fala? Como é que Deus fala? O que Deus fala? Moisés, o que ele diz? Quem é que está me chamando? Quer dizer, ele não tem, se você parar para pensar, pastor Zimmermann, qualquer situação, qualquer contemporâneo de Moisés, vê uma sarça ardendo e não se consumir, o cara cai fora. Tem um Deus aqui. Tem uma espiritualidade aqui, Lucas. Tem um sobrenatural acontecendo, tem um agouro aqui. Não, ele não somente não tem medo, como ele vai lá tentar cientificamente descobrir o que acontece. Quando vem uma voz falando com ele, por exemplo, qual era o deus principal do panteão egípcio? Ra.
Ra era o deus Sol. Ra era a divindade adorada pela nobreza egípcia. Porque daí você tinha os deuses da nobreza, que era o panteão egípcio tinha 2.000 deuses conhecidos. Dos 2.000 deuses, 18 eram os mais famosos. Dos 18 mais famosos, 3 pertenciam à nobreza. Ra era um deles. Ra era o deus importante, era o deus Sol. Ok. Ra era um deus que Moisés adorou a vida inteira. Durante 40 anos ele adorou Ra. Ele conhece como cultuar Ra, ele conhece os cânticos de Ra, ele conhece tudo sobre Ra. Quando vem aquela bola de fogo, que pelo menos ele poderia dizer? Ra está aqui. Eu estou com 80 anos, procurei 40 anos falar com Ra nunca falou para mim, agora Ra, com o velhinho que eu estou, você sabe como é que é isso, né, Lito? Velhinho, né? Agora, velhinho que eu estou, 80 anos, pela primeira vez Ra falou comigo. Nem isso ele faz. Deus até colocou lá um fogo para ver se pelo menos tem alguma crença em alguma coisa em Moisés. Não tem. Porque quando escuta a voz, Moisés, ele pode dizer o quê? Ra está me chamando. Né? Não, nem isso. Quem está me chamando? Como é que é? Aí o Moisés, que é egípcio, ele é egípcio. Deus chama ele para ir libertar o povo. Aí tem os pastores massacram Moisés. O cara não é convertido, pessoal. O cara está um agnóstico. No melhor das hipóteses, ele é um agnóstico. Não, mas os caras querem que Moisés, sim, Senhor, Agora, a grande questão é, por que ele não quer voltar para o Egito? Porque o Egito é o seu... Qual de nós quer voltar ao nosso passado? Ninguém. Só se ele for doido ou, na pior das hipóteses, se ele sentir saudade do pecado. Mas, por que a gente não quer voltar ao passado? Porque o Moisés voltar no passado é ver gente que ele não queria. Ele já estava 40 anos sem aquele monte de loteria, nem crente ele era mais, nem no diabo ele era mais crente. Ele conhece o protocolo do palácio, ele conhece quando que uma pessoa quer falar com o faraó, como que é o procedimento. O Moisés sabe como que é o faraó, o Moisés sabe quem é faraó, o Moisés conhece todo o procedimento do Egito, ele sabe tudo. E ele falava assim, eu estou livre desse meu passado, esse meu passado não me pertence mais. Então ele não quer voltar ao Egito, porque ele não quer voltar ao passado. O passado que não pertence mais para ele. Mas muitos de nós não entendem isso, já vai massacrando Moisés como se ele fosse um crente de 40 anos. O desobediente, ficou dando desculpa para Deus. A desculpa para Deus não é que ele era desobediente nesse sentido, é que ele não quer voltar ao passado. Ele nem sabe quem é Deus. Meu Deus, ele nem sabe. O Moisés está doido, ele está variando, ele tem 80 anos. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é nesse sentido. Cuidado com o passado, porque se a gente abrir a porta para o passado, gente, só serve para uma coisa. A gente não precisa ir lá, mas é bom a gente sempre lembrar para manter a nossa humildade. Só para isso. Mas voltar lá ninguém quer. Eu não quero. Eu não quero voltar para o meu passado. Não quero mesmo. Pois é, você imaginou? Bem falado, Marcos. Eu não quero voltar para o meu passado. Mas o meu passado eu tenho de volta e meia, eu preciso lembrar dele. Lembrar. Para me manter humilde. Aonde Deus me tirou. Aonde Deus me tirou. Vamos falar isso depois. Da onde Deus me tirou. Então, quanto maior eu vejo de onde Deus me tirou, maior glória eu dou para Ele. Né? Então, o Paulo está dizendo, não, é verdade. A lei de Moisés, ela existe, mas não é nesse extremo mesmo, mas também a licenciosidade também é outro extremo. A gente tem que procurar o ponto de equilíbrio. Então ele falou assim, não vão para os tribunais humanos, porque vocês estão abrindo portas para que o passado volte. Né? Aí Paulo
apresenta uma lista de atitudes de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E ao olharmos para essa lista, existem essencialmente 3 categorias. A primeira é a imoralidade geral, a segunda é a cobiça e a terceira é a imoralidade sexual. Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Sim, querida. Não, é que quando você começou a falar sobre a sarça, daí Deus perguntou, Deus ia falar, tira a sandália dos seus pés. Seria uma cultura, então, lá para esse Deus rápido? Era uma cultura religiosa. Tirar a sandália? Não. Essa aí não tem relação, não. O que, na verdade, Deus falou para Moisés assim, tira a sandália dos teus pés, porque você está no lugar santo. Na verdade, era uma maneira de Deus dizer o seguinte, ó, você pode ser o príncipe do Egito, mas na minha presença você não é ninguém. Então, despir a sandália é despir de si mesmo. É despir da sua experiência que ele tem, é despir da sua inteligência, é despir... Porque, na verdade, só Deus conhece o coração do homem. E por mais que Moisés entre na história com 80 anos, e na verdade, olha que interessante. Quem está escrevendo o Êxodo? O próprio Moisés. Veja, ele está fazendo quase que uma autobiografia. Às vezes a gente nem lembra disso, é ou não é? Ele está fazendo uma autobiografia. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você vê a autobiografia do Moisés, você vê alguma coisa boa nele? Não. Ele só fala o que não presta dele. Ele deixa registrado como ele se converteu, como ele não quis aceitar nada de Deus porque ele não era convertido. Ele deixou bem claro que ele era um egípcio. Ele deixou bem claro que ele estava errado no deserto. Ele deixou bem claro que Deus teve que usar um ímpio para aconselhar ele, que foi um sogro. O homem era sacerdote do monte de Deus em Midian. Então, o Moisés não tece nenhum elogio dele. Quem vai tecer elogio de Moisés é o autor de Hebreus. O autor de Hebreus é que Deus fala, fala tudo que ele não quis falar. Fala agora. É Apolo, né? Não. O Lutero disse que foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Então, se o Lutero falou, foi mesmo. De mãozinha no coração. Mãozinha no coração com pronunciar o santo nome de Lutero. Aí o autor de Hebreus, que ele tece tanto elogio sobre Moisés, não é? Que é a coisa mais linda, quer dizer, o cara que está escrevendo a autobiografia dele só fala o que ele não presta. Mas é o outro sujeito que viveu lá 1.500 anos depois, que vai dizer quem ele foi, esse herói. Percebem? Certo? Porque para os hebreus, os judeus, até hoje, Moisés é um grande personagem. Então, aí outra questão importante, né? Isso aqui é só um parênteses para você pensar. Moisés é... Por exemplo, tem pessoas que falam assim, porque Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 tem uma coisa meio estranha, porque no capítulo 1 está tudo feito e no capítulo 2 está tudo detalhado. Por quê? Porque na literatura egípcia era assim que se faziam os contos. Na literatura egípcia se escrevia uma história inteira, resumida, e depois ele detalhava a história. Ele fazia uma síntese no começo, depois ele fazia detalhada essa síntese. Então quer dizer que quem escreveu o Gênesis foi um egípcio. E Deus só inspirou, mas o formato continuou egípcio. O formato literário. E às vezes, tem tantas coisas assim na Bíblia. Eu tive o prazer de falar alguma coisa na igreja do pastor Oswaldo semana passada. Tem muitas coisas da Bíblia que é questão cultural literária. Né? Fala... Tá ficando penteca. Tá. Tipo assim, as pessoas às vezes olham e falam, a Deus não fala comigo, mas não quer me dar na sarça, né? Olha, já está tirando o sermão aqui, ó, viu? Exatamente, você quer Deus falar? Chega perto da sarça, meu. Chega mais, né? Você deu uma explicação sobre essa questão da sandália que eu ouvi já diferente. Aham. Eu ouvi uns pregadores aí falando que...
Aquela ata de tirar a sandália, porque para ele entender que ali era a voz de um Deus. Porque pisou no Egito, né? E eles tiravam, porque no Egito diz que eles iam se apresentar ao Deus, eles tiravam a sandália. E aí é onde eles entenderiam que ali era a voz. A voz de Deus, de uma divindade, pelo menos. Divindade, é. Eu ouvi assim também. Ok, obrigado. Eu vi uma outra interpretação sim. que é interessante até para a gente refletir, que é essa ligação de Moisés com o ato de João Batista dizendo que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Sim. E aí ele faz uma relação desse tirar a sandália lá de Moisés, no sentido que Deus estava... O que é a sandália, simbolicamente? É o lugar onde fica a plataforma dos meus pés. Sim. A base e o fundamento de todo o corpo que está para cima. Uhum. Então, quando João Batista falou, e ligando com Moisés lá, que ele não era digno de desatar a correia das sandálias de Jesus, ele está dizendo, eu não posso tirar ou colocar esse fundamento, porque o fundamento é o próprio Cristo. Sim, sim. Né? Sim. E ligando com Moisés seria o fundamento que é o próprio Deus. Tá certo. Isso se chama, a antiga escola interpretativa de Alexandria, de Orígenes, Anagogue, a escola Anagogue, chamava-se Anagogue. Escola, não é gay não, Anagogue, que era a escola interpretativa, então, alegórica, exatamente, isso é uma alegoria, né? É um exercício hermenêutico, é legal. Algumas questões algumas coisas cabem, outras não cabem. Mas, por exemplo, você quer fazer um exercício de uma mensagem hermenêutica bem jóia, principalmente o pastor Oswaldo que ama isso. Por exemplo, você pode pegar lá, que lições os meus pés me ensinam? Aí você pode ver na Bíblia, né? Pés que se apressam para o mal, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, pés daqueles que anunciam as coisas boas, pés, percebe? Então, os pés de fato ensinam alguma lição para nós. Tudo um simbolismo. Então, você pode usar, né? Só que tem que ter cuidado para, às vezes, não pisar demais. Eu acho que principalmente quando a gente parte para essa questão da metáfora, da alegoria, Sim, sim. é cuidar que o princípio que está sendo ensinado por detrás do símbolo não seja contrário à própria vida. E se torne uma doutrina incontestável. E a sarça também é... A sarça também. Você pode usar. A sarça não tem raiz, Olha, ele nem está fazendo, ele nem está na aula mais. O Oswaldo não está mais na aula, ele está fazendo o sermão de domingo. Ok, pessoal? Muito bem. Deus revelou sua vitória. Eita, é isso aí é. Muito bem, a primeira lista que ele fala do catálogo aqui não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Vamos lá. Falar da idolatria. A idolatria aqui é colocada entre fornicação e adultério. Porque estas coisas geralmente a acompanhavam. A idolatria não é um pecado da carne. Eu quero deixar isso definido para vocês. A idolatria não é um pecado da carne, mas é um pecado da mente. E que vai possuindo a pessoa a tal ponto, até se tornar uma dependência psíquica. Gente, isso aqui é uma coisa importante da gente aprender. A idolatria é mais do que simplesmente curvar-se diante de um ídolo. É a adoração de qualquer situação ao qual a pessoa fica dependente. Então veja, uma pessoa idólatra, e no contexto brasileiro, nós estamos falando principalmente dos católicos romanos, eles têm uma dependência mais do que espiritual, porque espiritualmente é mais fácil a pessoa se libertar espiritualmente do que se libertar psiquicamente. Porque a mente aprisiona a pessoa de tal forma que é muito difícil ele se desligar disso aí. Então, por exemplo, a pessoa que pratica uma idolatria crassa, uma idolatria forte, uma idolatria muito presente, ele é mais cativo no psique dele. Porque ele canaliza àquele ídolo toda a sua confiança, toda a sua segurança.
De tal maneira que é muito mais uma questão tão e simplesmente psíquica do que espiritual. E principalmente quando ele se sente abençoado por Deus. Exatamente. E se acontece alguma... E muitas vezes, como diz lá em Eclesiastes, às vezes as coisas acontecem por causa de oportunidades. Aconteceu, teve uma oportunidade aqui. Aí ele vai canalizar, tá vendo? É isso aqui. E aí vai se cativando mais ainda o psique da pessoa. Que quando ele fala assim, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu entrego a minha vida a Jesus, eu só não entrego o ídolo. Eu entrego a minha vida a Jesus, eu só não posso deixar a santa. Porque quanto mais o tempo passa, mais escrava a pessoa vai ficando daquilo. Mas tem um detalhe, quando tiver uma ruptura, quando tiver uma libertação, e quando tiver uma cura, a pessoa fica um crente de primeira grandeza. Por isso que é difícil, pessoal, e a gente tem que ter muito amor com essas pessoas, e compreensão, porque além da questão espiritual, tem essa questão psíquica, que às vezes a gente não considera isso. A gente precisa considerar isso. Você imagina, você vai evangelizar uma mulher de 40 anos de idade, ou um homem de 50 anos de idade, que passou 50 anos entendendo que ele depende daquilo para ser abençoado. Você acha que ele vai se livrar assim? Não vai. É um trabalho. Eu preguei um Moarama uma vez. Ainda não existia casa na rocha. E aí eu até lembro do sermão que eu preguei lá. Aliás, eu nunca mais preguei esse sermão. Isso tem 14 anos atrás, 15 anos atrás. E eu lembro que no ponto do meu sermão eu falei sobre pessoas que confiam nos ídolos de tal maneira que não se desapegam deles. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Daí eu fiz uma oração e quem quisesse fazer uma decisão para Jesus, aquela era a hora e tal. E as pessoas então entregaram a vida a Jesus e tal. Isso foi domingo. Quando foi terça-feira, chegou um carro aqui me procurando. Eu cheguei lá, um carro, alguém e tal. Aí a pessoa falou assim, pastor, você mora aqui e tal. Eu estive lá na igreja domingo. Eu tenho um amigo meu que é daquela igreja. E ele me convidou para ir, eu fui, gostei e orei para Jesus Cristo. Falei, que bênção, que bênção. Aí ele falou assim, sabe aquela hora que você falou do ídolo? Falei, por exemplo, eu sou representante comercial. Eu tenho um santo aqui. Eu tenho um santo. Aí ele me mostrou um santinho de madeira. Eu quando vou fazer um negócio, eu ponho a mão no bolso assim com o santinho e faço uma reza para o santo me ajudar, para mim fazer uma boa venda. E ele falou assim, vai ser muito difícil eu deixar isso. Ele falou para mim, eu aceitei Jesus e eu orei lá com você. Mas vai ser muito difícil eu largar o santinho no meu bolso. Eu falei, eu entendo você. Mas o que você acha? Não, eu sei que é só Jesus mesmo. Pois é, e o que você vai fazer com o seu santo aí? Pois é, esse é o problema. Eu estou aqui para ver se você me ajuda. Porque como ele é viajante comercial, ele teve, eu acho que ele ia em Piabiru, alguma região ali, e daí aproveitou e esticou até aqui. Eu falei bem assim, aí eu falei, nós ficamos conversando, andando por aqui no pátio, batendo papo, e ele falando da vida dele, ppp, tá. Aí eu falei, bom, você quer que eu te ajude? Eu quero que você me ajude. Então me dá o santo para mim. Dá. Mas você vai, não, você não está pedindo minha ajuda? Então dá o santo para mim. Daí ele tirou o santinho e me deu. Você sabe o que isso significa para o cara? Por exemplo, tem um texto muito conhecido, por exemplo, o Naamã. O Naamã foi abençoado, foi ou não foi? Foi. Ele foi curado do quê? Dor de barriga? Lepra. Lembra lá da grande mensagem que você fez sobre Naamã? Esse é o homem.
Daí ele falou assim, qual é a lepra que você tem na sua vida? Rasgou no meio, hein? Aí o Naamã converte a Deus. Só que Naamã tem um problema. Ele tem um ídolo. Ele tem um Deus. Qual é o nome do Deus dele? Rimon. Como que ele vai abandonar Rimon? O cara viveu a vida inteira adorando Rimon. Não, e outra, o rei era adorador de Rimon e ele tinha que ajudar. Então, quer dizer, o Eliseu não falou assim para ele, não, esse Deus não existe. O Eliseu não falou isso. De fato, não existia. Mas ia adiantar alguma coisa para o cara? Não. Então, mas aí o que ele pediu pro... Agora que é o detalhe, que às vezes a gente não fala nas mensagens. O detalhe mais especial do Naamã é, o que ele pediu para o Eliseu? 2 mulos de terra. Por que ele queria levar 2 mulos de terra? Mulo de terra? Porque quando ele chegar lá na Síria, o Rimon está lá. Então, o cara não pode adorar um outro Deus na terra do outro Deus. Aí o que ele faz? Ele faz um altar com a terra do Deus que curou ele, de Israel. E quando ele vai adorar o Deus de Israel, que é o único Deus que ele vai adorar mesmo, ele tem que subir nesse altar, porque ele vai estar dizendo para o irmão, ó irmão, eu não estou traindo você não, hein? Eu não estou traindo você não, hein? Não, o pior que não é isso, só isso. O pior é o seguinte, publicamente ele está dizendo o que para as pessoas? Não adoro mais a Rimon. A minha adoração é para o Deus de Israel. Eu vou para o templo de Rimon por uma obrigação profissional. Mas o meu coração não ama mais Rimon. Porque Rimon não me curou. Ele se converteu. E a conversão de Naamã foi tão profunda, e um dia a gente vai conhecer ele. A conversão de Naamã foi tão profunda que ele não se libertou da idolatria no sentido de adorar. Ele continuou acreditando no Rimon, mas disse, eu agora não adoro mais a Rimon, eu adoro o Deus de Israel. Então ele vai subir na terra que ele fez o altar, e ali ele vai se ajoelhar, vai orar, ele vai adorar o Deus que curou ele. Aí todo mundo está falando assim, por que você fez esse altar aí? Porque eu não adoro mais Rimon, eu estou com relações cortadas com ele. Porque ele nunca me abençoou, ele nunca me curou. Quem me curou foi o Deus de Israel. Na mente de Naamã existe um monte de deuses. Porque isso não vai sair do idólatra. Não vai sair da mente do cara. Mas ele teve uma libertação espiritual. E naquele momento ele teve uma libertação pessoal. E não escondeu de ninguém a quem que ele adora. E aí ele ainda falou, que o Senhor me perdoe quando eu tiver que ir. Entrar no templo de Rimon, porque ele não queria cometer traição espiritual. Ele não queria trair nem o Deus de Israel que o curou, e nem queria trair o Deus Rimon, que é onde ele morava. Então ele fica tudo legal. O Deus de Israel vai me entender por que eu tenho que ir lá, e o Rimon vai me entender por que eu fiz o altar aqui. Mas a lição que eu tiro disso é o seguinte, eu estou mostrando para todo mundo que eu pertenço a Deus. Coração, né? Exatamente. O que Deus vê é o coração. O que Deus vê é o coração, e Deus fala, tudo bem, Deus sabe que irmão não existe mesmo, né? Sim. Tem um acontecido com a gente, não foi muito tempo não, esses dias. Tem uma família nossa, uma família que é amigo nosso, um casal, e eles são católicos. Inclusive, é a única casa que eu deixo meu menino, o Natan, dormir, é lá na casa deles. E eles foram para Aparecida do Norte. E daí, um sábado, eles foram, daí no sábado de manhã, a mãe do Davi, que é a amiguinha do Natan, mandou uma mensagem para mim assim, Liene, a Júlia fez uma cartinha e escreveu o nome de todas as pessoas que ela amava para colocar no pé da santa. E o nome do Natan e do Isaac estava lá.
Daí ela falou assim, eu quero te falar que eu sei que vocês são evangélicos, né? Se tem algum problema, é porque ela fez isso. E eu não sabia o que eu respondia. Porque é complicado, né? Aí fui perguntar aos universitários. Se você falou assim, não quero não, porque daí você também está agredindo a pessoa. Isso, daí eu... Então, tá, pode colocar, não tem problema não. Daí eu... Porque Deus sabe o seguinte, não tem mesmo, é eu mesmo, é. Mas aí se eu falasse assim, que lindo, muito Não, obrigada, eu tava dando uma... Apoio. Né? Aí eu só falei, Deus abençoe. Isso, tá bom, ok, valeu. Mas não precisa elogiar, mas se você aceita, agradece, mas não fica maravilha, né? Entendeu? Ai, que bom, força a mais. Não. Por isso, irmãos, que nós, como o testemunho que ela disse, nós, cristãos protestantes, somos, a primeira reconhecimento que as pessoas têm da gente é que a gente não é idólatra. E a pessoa que vai converter a Cristo, se ele é um católico, a primeira coisa que não é se ele matou, se ele roubou, não. Eu vou ter que deixar o meu santo? E ele sabe que tem que deixar. É a primeira pergunta. Então, e aí entra numa guerra psíquica. Aí é a coisa para a doutora Léa evangelizar um sujeito desse, né? Porque daí nós vamos entrar num terreno que é sagrado, pantanoso e sagrado. Ponto. Porque a pessoa vai dizer, não. Por exemplo. Mas aí tem uma ação por favor. do Espírito Santo. Sim, com certeza. E o Espírito Santo vai convencer de que maneira? Eu tenho um exemplo. Porque o nosso lance tem que informar. Claro. Depois eu falo isso aí. Meu irmão, que o WhatsApp dele, a família se converteu e o irmão ainda não. Aí ele começou a ir na igreja e a foto do WhatsApp era aquela coroa. O símbolo. O símbolo. Não sei o que é aquilo. É tipo aqueles tipo sol que eles levam dentro da igreja, né? Sim. Isso. Daí ele, isso era a mãe e o pai dele, é muito católico. Ele começou a ir na igreja e a gente não precisou falar nada. Aham. Já Ele entendeu. Ele entendeu, tirou, colocou um leão daí. Meio que lembra, né? Já tirou, tipo assim, a gente precisou falar. É a oitava. Através da administração e Aprendeu uma oitava, né? Isso aí, né? Mas se o Marcos ia falar, depois o pastor Sérgio fala ali. Falar nessa questão de conversão, nós começamos a fazer com mulheres, a minha esposa na igreja, fazer mentoria. Aham. E... Que chique, mas não é a questão de mentoria, há pessoas participantes. Aham. Uma mulher catequista, tem uma catequista lá na igreja católica, ela teve a curiosidade, pediu para participar. Uhum. E ela começou, na segunda vez que ela foi, ela sentiu tocada ela tinha um altar na casa dela de santo. Uhum. Ela não conseguia jogar fora, gente, que é uma coisa já de cultura. É verdade. Mas ela pegou aquilo, colocou num saco e escondeu. Sim. E aí ela falou, e foi lá na igreja... Porque ela não pode fazer esse sacrilégio de jogar fora, né? Nós vamos tirar logo. Ela foi lá na igreja e entregou o cargo dela. Sim. Ela não quis mais ser catequista, falou que agora ela se converteu. Glória a Deus. Evangélica. É uma mulher muito conhecida na cidade. Mas veja bem, Marcos, o que você está fazendo, aí o Raul falou aqui, e eu queria complementar, Raul. Como é que tira isso dessas pessoas que vêm desse mais profundo idolatria? Discipulado. É o que está acontecendo. A palavra vai libertando, mas tem que ter paciência, tempo, amor. Detalhe, não foi nenhum culto ainda. Você vê? Quando eu chegar lá, vem. pastor Sérgio independente. Pastor Sérgio estava na frente, verdade. Vai. 2 testemunhos. Sim. Um meu. Eu era idólatra na minha mocidade. Era idólatra, parecido assim, que ninguém podia falar mal da ninguém pra mim. Eu era mesmo. Aham. E na minha conversão, eu tinha um altar em casa. Um altar de pedra com uma imagem dentro. Sim. Me converti, aprendi pela palavra que não podia ser idólatra. Joguei a imagem fora, guardei o altar. De pedra entalhada, assim, muito bonito, bem feitinho, guardei o altar, cabeça. Mas é isso aí mesmo. Grana despejo, guardei. Tempos depois, já tinha passado nas águas, Deus usou um pregador na igreja falando sobre coisas escondidas. Que estavam atrapalhando alguém ali
desenvolvimento, era jovem ainda, né? E eu não entendia muito bem. E eu falei, já sei. Minha família não se converteu, meus irmãos não se converteram. Né? Aí cheguei em casa, depois do culto, outro dia levantei, fui lá na despensa, a lavanderia estava guardada lá, aquele negócio escondido lá. Peguei na minha mão e saí andando. Meu irmão só ficou me olhando. Cheguei perto do corredor lá fora, escapou. Virou 1000 pedaços. Peguei a pazinha, juntei e joguei no lixo. Aquilo falou comigo, a palavra falou comigo. Isso. Segundo testemunho, esses dias a gente fez um culto na praça, aqui no Paraná, e evangelismo, né? Não era culto, evangelismo. Um japonês desviado do meu palavra. Aproximamos dele, ele se aproximou da gente também, a gente conversou bastante. E geralmente um desviado não parte para a idolatria. Porque ele sabe que idolatria não leva a nada, é verdade. verdade. É triste quando eu vejo um desviado que vai frequentar o catolicismo. Já acontece, aham. Né? E esse japonês, nós começamos a visitar ele, uma certa visita eu levei 2 irmãos comigo. Chegamos na casa dele, lá na casa dele, lá na estante da casa dele, um gordinho lá, um Buda. Um Siddhartha lá guardado, lá assim. Aí eu olhei, deixou ele devagar aqui, né? Deixei pela palavra. Aí falamos da palavra, começamos a ensinar ele como se libertar da bebida, do cigarro, e também para ele voltar para a igreja. Obreiro, já foi obreiro da Assembleia de Deus. E aí esse irmão que estava comigo viu o Buda lá, não aguentou, né? Soltou a língua. O que é esse negócio na sua estante aí? Espírito religioso. Eu falei assim, não, para mim não significa nada. Mas por que está ali então? Eu ganhei de presente de uma família, minha família é metade. Aí você orando, Senhor, cala a boca desse varão. Metade da minha família é budista e metade é maçom. Rapaz, aí complicou o meio de campo, hein? Aí então não quero ser para mim, sempre não significa nada. Um cara desviado com imagem de casa, né? Não ajuda. Aí esse irmãozinho falou um pouquinho para ele que não podia ter dentro de casa, que ia atrair maldição, e o padre falou a verdade. Sim. Mudei o assunto, né? Entrei no outro assunto e terminamos a visita, oramos na casa do japonês. Na hora que nós estávamos chegando na porta, ele pegou o Buda, pastor, leva isso aqui embora. Quebrei o olho. Quebrei o Buda. Aí você abriu o olho. O japonês abriu o olho. Essa foi boa. Aí a gente levei para casa, quebrei, que treinando duro de quebrar aquela coisa. Né? Aí pus para uma caçamba de lixo lá. E o japonês não foi da igreja nenhuma vez ainda. Mas vai. De vez em quando então, estou falando mensagem. Esse dia falou, pastor, continua orando por mim. Estou conseguindo vencer. Aí, tá vendo? Gente, tem muitas coisas. Pastor Renato, último testemunho do pastor Renato, a gente vai já quase parar já. Quero compartilhar aqui lá na igreja. Um pouquinho mais já, o irmão lá da gravação. Carlinhos. Católico, amigo dele, pedreiro. E o Carlinhos convidava ele para uma morzinha, fazer uma visita no culto, na rua. Aí o Carlinhos, o outro, convidou ele para ir na igreja católica. Você não vai na minha, você vai na minha igreja católica? Eu vou. Você me convidar, eu vou. Eu estou convidado. Aí chegou lá, o Carlinhos, o padre mandava ajoelhar, o Carlinhos ajoelhar, chamou, levantar. Aí agora você vai na minha então. Agora eu vou na tua. Aí foi na igreja batista e se converteu. Ô, glória! Aí depois o Maurício, Carlinhos, você ia na igreja lá comigo, você foi. E o padre mandava ajoelhar, você ajoelhava também, você fazia lá os rituais lá, o padre mandava. O que você estava fazendo quando você ajoelhava? Eu estava orando a Deus ali dentro, para Deus abrir os teus olhos espirituais. Olha que benção. Viu, pessoal? Uma coisa importante ao evangelizar, isso é sempre. Mas uma coisa importante, evangelizar qualquer pessoa, mas principalmente pessoas de matriz idolátrica. Ame-os. Ame-os. A verdade tem que ser dita com amor e não com espírito religioso. Porque o evangelismo do Brasil, ele por décadas, ele foi muito errado. Se evangelizava de que maneira? Eu tenho que destruir a religião do cara e apresentar a minha como a única. E religião das pessoas é coisa muito sagrada, porque ele tem ele tem fé mesmo, só que está uma fé dirigida
canalizada para uma coisa errada, mas ele tem fé, e a gente não pode dizer que não tem. Então você pega essa fé que você tem no santo e deposita em Jesus Cristo. É a mesma fé, só que você só vai dirigir o alvo, você vai mudar o endereço de onde você vai despejar essa confiança. Entende, gente? Isso é importante. Qual foi a palavra que me levou à conversão? Hã? Eu, na minha adolescência, a minha vontade era ser padre. Aham. Na minha adolescência. Aí eu fui trabalhar, já com 18 anos, fui trabalhar com um rapaz que é filho de pastor, pastor da Batista de Sim. ali da Pucas, e esse rapaz me convidou para ir para a igreja. Eu fui, com interesse, lógico, né? Sim. Aí cheguei lá no sábado, o pregador lascou a palavra, fez apelo. Falei, não. Meu pai morreu católico, minha mãe morreu católica, eu vou ser católico também. Uhum. Eu nunca sabia esse negócio de igreja. Eu nunca tinha dirigido evangélico. Sim. No domingo eu fui para a igreja de novo, para combinar o interesse lá. Aham. No domingo, Deus usou o pregador. Falou a palavra que ele usou, a frase que ele usou. Não estou te chamando para mudar de religião, e sim para aceitar Jesus. Essa é a verdade, exatamente. Claro, exatamente. Então, até hoje, pastor. Exatamente. E a gente tem que comunicar a verdade com amor e com inteligência, sabedoria. Mudar não é mudar de religião, é mudar de vida. Pronto, aí, claro, automaticamente ele muda tudo. Mudou a vida, mudou tudo. Vamos tomar um cafezinho? Depois a gente volta. Sim.